Pessoal, então nós viemos corrigir os exercícios da cinética química, e a cinética química estuda a velocidade das reações. Então, para mim medir a velocidade da reação, eu vou usar uma fórmula parecida com a da física, só que no lugar do espaço vai ser a variação de volume, pode ser a variação de massa, pode ser a variação da molaridade, pode ser a variação da concentração da solução, tudo isso dividido pela variação do tempo. Aqui não tem uma unidade específica que nem em física era por segundos. Aqui na química, como a velocidade das reações podem ser extremamente rápidas ou extremamente lentas, vão aceitar segundos, minutos, horas, enfim, várias unidades diferentes. Assim como o volume aqui tem que ser em litros, a massa em gramas, a molaridade em mol e aqui a concentração também, tá? Aí, no primeiro exercício, eu tinha esta reação que falava que A mais B resultava em C, e nós tínhamos uma tabela onde mostrava a evolução desta reação. Então, tinha o tempo e tinha a massa do C. Então, o que acontece? Quando eu tinha o tempo 0 segundos, a massa também era 0. Quando eu tinha o tempo de 10, a massa foi 5. Tempo de 30, a massa foi 15. 50 segundos, a massa era 40. E quando chegou em 80 segundos, a massa foi para 60 gramas. Então, para cada espaço de tempo, eu tenho uma massa correspondente na formação do C. O que acontece aqui? Eu vou usar a expressão da velocidade, vai ser igual à variação da massa sobre a variação do tempo. Não posso esquecer que toda vez que aparece o delta, que é a variação, é sempre o final menos o inicial. A mesma coisa vale para o tempo. Então, na letra A, ele queria a velocidade de 0 a 10 segundos. Como que eu ia fazer essa velocidade? Eu ia colocar a velocidade é a variação da massa sobre a variação do tempo. Quem é a variação da massa? 0 e 5, porque o tempo é de 0 e 10. Então, maior menos o menor, ou final menos inicial, 5 menos 0, aqui, e embaixo, 10 menos 0. Final, massa final menos massa inicial, tempo final menos tempo inicial. Aí eu tenho aqui 5 sobre 10, e isso é 0,5 gramas por segundo. É a velocidade desta reação. Aí o que acontece? Na letra B, ele está pedindo um intervalo diferente de 10 a 30 segundos. Então, eu vou fazer esse e esse. E aí eu vou ter a mesma coisa, a variação da massa sobre a variação do tempo. O final, 15, o início, 5, do tempo, 30 menos
10. Aqui eu tenho 10 sobre 20. E aqui 0,5 gramas por segundo. Neste intervalo aqui de tempo está mostrando que a reação está seguindo sempre a mesma velocidade. Mas não é isso que acontece sempre. As velocidades das reações podem sim se alterar. No item C, eu quero de 10 a 50 segundos. Então, vou pegar o 10 e o 50, o 5 e o 40. Então, eu vou ter lá a velocidade, a variação da massa sobre a variação do tempo. Então, eu vou ter lá 40 menos 5 e 50 menos 10. Eu vou ter 35 dividido por 40. E isso já é diferente de 0,5. Vai ser 0,875, o que? Gramas por segundo. Então, a velocidade aqui aumentou perante o restante. E a última, a letra D, ele queria outro intervalo diferente, de 10 a 80 segundos. Então, vou usar o 10 e o 80, o 5 e o 60. Então, vamos lá. A velocidade vai ser a variação da massa sobre a variação do tempo. Então, vou ter lá 60 menos 5 sobre 80 menos 10. Eu vou ter 55 dividido por 70. E este valor é diferente do outro, 0,78 gramas por segundo. Então, nesse exercício, quando eu peço para calcular a velocidade da reação, eu preciso ver só qual a grandeza que vai variar, se é de volume, massa, concentração ou molaridade. E a variação do tempo. Então, geralmente, os tempos estão sempre na mesma unidade, a massa, volume, sempre na mesma. E aí eu vou fazer a variação final menos o inicial de cada uma. E fazer a divisão e chegar na velocidade, no resultado da velocidade. Aí nós temos o segundo exercício, que, continuando na mesma sequência, né, na mesma pegada, ele faz uma pergunta diferente, que nos faz recordar de outras situações que nós vimos na química, tá? Só que agora ele fala de um único experimento, né, de uma única parte. Ele fala que o químico realizou uma reação de decomposição. Então, a gente estudou as reações químicas. Eu tenho vários tipos de reações químicas. Ele fala que essa é de decomposição. Como era a reação de decomposição? Diferente daquela primeira, era como se eu tivesse A, B, C, que ia me dar A mais B, C. Ou seja, eu tinha um único reagente que ia me dar origem a dois ou mais produtos diferentes. Ele não fala que reação é essa, ele só fala que ele queria saber, que ele mediu a concentração molar do CO2. Então, agora, para mim achar a velocidade desta reação, eu vou usar a variação da concentração
sobre a variação do tempo. Ele fala que teve 2 instantes. Quando o tempo era 10 segundos, a concentração foi de 0,2 molar. E quando ele teve 20 segundos, a concentração era 0,8 molar. Se eu tenho tempo e tenho a variação da concentração, basta eu substituir. Então, a minha velocidade vai ser 0,8 menos 0,2 e o tempo 20 menos 10. Aqui eu vou ter 0,6 sobre 10. A velocidade desta reação, 0,06 molar por segundo, mols por segundo. Então, foi uma outra forma, em vez de ser de instantes diferentes, ele me dá um único tempo, 2 tempos, na verdade, 2 concentrações, ou 2 volumes, ou 2 massas, e eu faço nesse instante. Ou poderia ser num único instante. Ele queria saber, por exemplo, a velocidade da formação do CO2 quando a concentração era 50 e o tempo era 25. Aí você só vai fazer naquele instante. Isso também pode acontecer. Nós também vimos a equação da velocidade de uma outra forma. Que a velocidade da uma reação podia ser medida fazendo a constante vezes a concentração em mols apenas dos reagentes. Então, eu não usava a reação toda. Por exemplo, se fosse esta reação que ele me mostrasse para fazer o cálculo, mostrar a fórmula da velocidade, eu só ia usar este daqui. Lembrando que, por exemplo, se eu tenho 5 mols de CO2, o índice daqui, quando eu vou colocar na concentração, ele vira expoente. Então, de índice, ele passa a ser expoente. E quando não tem nada? Quando não tem nada é 1 e qualquer coisa elevado a 1 é ele mesmo. Então, na primeira reação, eu tinha esta forma aqui. Se eu estou falando que é só dos reagentes, é só em cima deste daqui que eu vou me preocupar. Qual vai ser a velocidade desta reação? Representada V igual a constante K, que vai multiplicar pela concentração de N2O5 elevado ao quadrado. Porque aqui eu tinha o índice 2, ele apareceu aqui elevado ao quadrado. Aí, na letra B, eu tinha outra reação. 2 de NO2 mais O2 dando N2O3 mais O2. Aliás, aqui era O3. De novo, o que eu vou usar? Somente esta parte da reação. E aí eu vou ter V igual a constante da concentração
de NO2 elevado ao quadrado vezes a concentração de O3. Então, esta era a letra B. Na letra C, eu tenho N2 mais 3 de H2 e vai me dar 2 de NH3. De novo, só quem me interessa são os reagentes. Então, a velocidade, a expressão é K, que multiplica a concentração de N2 vezes a concentração de H2, isso elevado ao cubo. Então, o índice vira expoente. E na última equação, eu tenho CO2 mais H2O, e isso me dá H2CO3. De novo, pensando no esquema, né, na definição dessa velocidade, dessa fórmula da velocidade, eu vou ter a constante vezes a concentração de CO2 vezes a concentração de H2O. Então, qual é o esquema? A velocidade vai ser uma constante que vai multiplicar a concentração dos reagentes. Aqui a gente tem soma, aqui a gente tem multiplicação. E o último exercício, né? A gente sabe que várias coisas podem afetar a velocidade de uma reação. Concentração dos reagentes, a temperatura, a pressão, o próprio catalisador. O que vem a ser um catalisador? O catalisador vem para acelerar a reação, mas ele não participa dessa reação. Então, o quarto exercício, ele diz o seguinte, que esta reação, que tinha 2N2O5, dava resultado de 4NO2 mais O2. Ele falou que, admitindo que a formação de O2 tem uma velocidade média de 0,05 mols por segundo. E aqui, o que acontece? O balanceamento aqui é 1. Se aqui é 4 vezes mais, o que vai acontecer com essa velocidade? Vai ser 4 vezes maior do que aquela lá. Então, em vez de eu ter 0,05, eu vou ter 0,05 vezes 4. 4 vezes 5, 20, vão 2, 0, mas aqui tem 2 e 0. 2 casas, 2 casas. Então, a concentração aqui é 0,2 mols em cada segundo. Mas ele não quer saber em 1 segundo, ele quer saber em 1 minuto. Então, o que eu vou ter? 0,2 mols em 1 segundo. Qual vai ser a formação de mols em 1 minuto? Ou seja, 60 segundos. Eu vou ter uma regra de 3. E vou fazer uma multiplicação em cruz. E aí eu vou fazer 60 vezes 0,2.
E aí eu vou ter 6 vezes 2, 12, vai 1, 1 e o 0. Uma casa, uma casa. Em 1 minuto eu tenho a formação de 12 mols de NO2. Só que eu não quero saber a quantidade de mols, eu quero saber a quantidade de massa formada nessa situação. Tenho que lembrar uma coisa que nós vimos o ano passado, que o número de mols é a massa de uma substância ou de um elemento dividido pela sua massa molecular. E aí, eu preciso calcular a massa molecular do NO2. Como que eu calculo a massa molecular desta substância? O N mais 2 vezes o valor do O. Na tabela periódica, o N vale 14 e o O vale 16. Primeiro eu faço a multiplicação para depois fazer a soma. Então, tenho 14 mais 2 vezes 16, 32. E a massa molecular, 46 gramas por mol. Fazendo a substituição, eu tenho 12 igual a M sobre 46. Para achar o M, eu vou multiplicar em cruz. 12 vezes 46. E aí eu tenho 12 vezes 46. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Isso aqui dá 2. 7 e 8 dá 15, vai 1, 552 gramas. Então, está aí nosso último exercício. Então, essa parte, vocês tiveram no Centro de Mídias uma aula desta daqui, e eles falaram bastante coisa da concentração, né? A respeito do que faz uma equação mudar, né? Mudar a sua velocidade. E aí nós estamos vendo os fatores que alteram essa velocidade através das fórmulas do cálculo da velocidade, da representação desta velocidade e numa situação, problema, onde eu tenho uma ocorrência de uma reação química. Depois disso, vocês vão ter atividade desta matéria para esta semana.